Shalom, graça e paz. Eu sou Jamila Mohamed, gente, sou pastora evangélica e eu sou filha de árabe de Jerusalém. Por que eu estou contando esse testemunho? Porque eu estou de lançamento, estou envolvida num novo projeto, um projeto que eu tenho entregado o meu tudo. E sabe, quando a gente entrega o nosso tudo, né, Deus nos honra e o nome dele é glorificado. Gente, estou de lançamento do meu novo livro, tá? Comecei a escrever em Israel e estou lançando esse livro, tá bom? Chama A Dor da Guerra. Nós vamos disponibilizar já o link, que ele já está nas livrarias digitais, nas livrarias físicas e vai chegar aí no teu país, tá bom? Eu não sei onde você está ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, mas é um projeto onde a gente conseguiu agregar quase tudo que acontece quando Israel está em estado de guerra. Adquira o meu livro, conheça a nossa história, A Dor da Guerra.